Você está ouvindo isso porque algo em você já percebeu que a luta mais pesada não era apenas externa. Hoje eu vou nomear o que foi silenciado, mostrar por que certas portas se fecharam e revelar o tipo de retorno que começa quando você para de negociar com o cansaço. Você passou tempo demais tentando entender o que não cabia mais no mesmo lugar. Talvez sua rotina tenha parecido normal por fora, mas houve manhãs em que o café esfriou na mesa da cozinha e, ainda assim, o seu peito continuou desperto demais para chamar isso de paz. Você sabe o que é olhar para a pia, para o celular, para a cadeira vazia da sala e sentir que algo antigo já não conversa com a sua alma. Isso não é exagero, é percepção. Há um tipo de reconhecimento que começa pequeno e cresce em silêncio. Você pode ter notado isso no jeito como certos ambientes perderam o peso de antes, como se o ar da sala estivesse diferente, mesmo quando as pessoas falavam da mesma forma. Você pode ter sentido isso no ônibus, no trabalho, no corredor de casa, quando o seu corpo ficou quieto por fora e inquieto por dentro. Quando a alma amadurece, ela começa a rejeitar o que antes aceitava sem pensar. Você não ficou fraco. Você ficou mais sensível ao que não sustenta mais a sua vida. Há dias em que a cadeira da cozinha parece mais dura, a cama parece mais funda e o silêncio da noite traz uma verdade que ninguém ao seu redor ouviu. Você pensa, por que isso ainda pesa tanto em mim? E não consegue responder com palavras bonitas. A resposta, muitas vezes, é que a sua consciência já entrou num lugar onde a velha explicação perdeu força. O que está acontecendo com você não é abandono disfarçado de demora. É como se uma parte da sua história estivesse sendo desfeita para que outra parte pudesse respirar sem culpa. Você vê um corredor da casa, uma porta semiaberta, uma janela que deixa passar pouca luz e percebe que nem tudo que parece fechado está perdido. Há contenção nisso e há também preservação. O seu corpo sabe antes da sua fala. Os ombros carregam. Atenção, você precisa entender o que está acontecendo agora. Algumas pessoas se afastaram, certas portas se fecharam, e situações que pareciam seguras começaram a mudar sem explicação. Isso pode não ser coincidência. O protocolo secreto dos escolhidos foi criado para quem sente que Deus está reorganizando sua vida, mas ainda não consegue compreender o motivo de tantas perdas, silêncios e interrupções. Ao longo de 7 passos, você vai aprender a reconhecer o que precisa ser deixado, o que está sendo protegido e quais sinais podem surgir antes de uma grande mudança. Não force portas que talvez tenham sido fechadas por proteção. Não insista em pessoas e caminhos que já cumpriram o papel deles na sua jornada. Existe um momento em que insistir deixa de ser fé e passa a ser resistência. Acesse agora o protocolo secreto dos escolhidos. Eu deixei para você no topo dos comentários deste vídeo. Um peso antigo. A respiração fica curta quando alguém tenta empurrar você para a pressa, e as mãos se movem devagar, como quem aprende a não prometer o que já não cabe. Em certos momentos, o silêncio no quarto parece dizer mais do que qualquer conversa longa. Você não está desmoronando. Você está sendo exposto ao que é real. Por isso, não ignore os sinais pequenos. Acordar em horários estranhos, perder o interesse por conversas vazias, sentir que uma resposta bonita não resolve mais a pergunta, tudo isso tem o tom de uma confirmação discreta. O que antes parecia confusão, começa a se parecer com discernimento. E o discernimento, quando chega, não grita, ele organiza. Há uma passagem interior acontecendo agora, mesmo que a sua agenda continue cheia. Você pode estar sentado perto da janela com o celular na mão e ainda assim perceber que a antiga urgência já não manda em você do mesmo jeito. É como ouvir por dentro a frase que você não diz em voz alta: "Isso não me alimenta mais".
Essa frase não nasce de rebeldia, nasce de verdade. Se alguma dessas marcas tocou você, escreva 888 nos comentários e volte para mim. Esse número carrega a ideia de confirmação que transborda, como se o que foi visto por dentro agora ganhasse contorno. Não é um código mágico, é um sinal simples de reconhecimento. Escreva 888 e volte para mim. Você não está perdendo o caminho. Você está saindo do labirinto que parecia caminho. E quando você volta com essa confirmação, algo em você para de pedir licença para existir. A próxima camada mostra por que você aprendeu a se esconder antes mesmo de perceber. Você aprendeu a diminuir a própria presença para não incomodar. Aprendeu a medir as palavras na porta da cozinha, no escritório, na mensagem que ficou no rascunho, como se toda verdade precisasse de um fiscal antes de sair. Há pessoas que crescem sendo treinadas a caber e depois passam anos chamando esse encolhimento de prudência. O que você chama de cuidado, muitas vezes, foi sobrevivência. Esse padrão tem memória. Ele aparece quando você pega o telefone e hesita antes de ligar, quando segura a resposta porque teme parecer demais, quando engole a própria opinião para manter a paz da mesa. Você pode estar no trânsito, olhando os carros ao lado e sentindo o velho reflexo de se reduzir para não virar alvo. O corpo aprende rápido o idioma da proteção. E essa proteção teve utilidade em uma estação da sua vida. Houve dias em que ficar pequeno evitou conflito, poupou energia e até preservou sua fé do desgaste de conversas que não tinham espaço para maturidade. Mas o que foi remédio em um tempo pode virar prisão em outro. Quando a estação muda, insistir no mesmo gesto começa a doer por dentro. Você talvez tenha confundido silêncio com paz, e paz com desaparecimento. Talvez tenha usado a discrição como se fosse um abrigo permanente, quando era apenas uma tenda de passagem. Há uma diferença entre prudência e apagamento, entre sabedoria e medo de ser visto. E agora essa diferença está sendo revelada com clareza. No fundo, o custo desse padrão é alto. Você precisa repetir o que já sabe, justificar o que sente, explicar o óbvio e, ainda assim, ficar com a impressão de que ninguém ouviu o essencial. É cansativo viver sempre meio passo atrás da própria voz. Ninguém foi criado para se tornar visitante de si mesmo. Por isso, a mudança começa quando você para de pedir permissão ao velho reflexo. Você não precisa mais negociar com a parte que queria manter tudo em silêncio para sempre. O que vem agora não é pressa, é retorno. E o retorno sempre começa quando a alma para de chamar prisão de proteção. Há uma imagem que explica isso sem violência e sem confusão. Pense em um pomar de romãzeiras depois da chuva, com as raízes cobertas por terra úmida e folhas ainda pesadas de água. Por fora, a árvore parece comum, mas por baixo existe um trabalho antigo que ninguém viu, enquanto o sol queimava a superfície. É assim que sua história tem sido guardada. As raízes lembram o tempo em que a luz foi pouca. O tronco lembra a firmeza que nasceu da necessidade de suportar vento, calor e espera. E os frutos, mesmo antes de aparecerem, já carregavam uma promessa escondida na seiva. Você também foi guardado por baixo do que os outros podiam enxergar. Talvez você tenha olhado para a sua vida e concluído cedo demais que nada estava acontecendo. A superfície ficou quieta, a fala ficou menor, o movimento pareceu lento demais, e isso fez você imaginar que havia atraso onde havia preparo. Mas as raízes não correm, e ainda assim sustentam a árvore quando chega a hora da carga. O invisível nunca foi ausência. Há dias em que a chuva bate no telhado, a água desce pela calha, e você se lembra de que o que está coberto nem sempre está perdido. Uma romanceira não grita para provar que vive. Ela continua crescendo, mesmo quando o solo parece apenas solo. A sua formação também teve esse aspecto.
houve preservação, onde você só enxergava espera. O que te feriu talvez tenha sido a pressa de interpretar tudo pela superfície. Você quis nomear o atraso como negação, quis chamar a ocultação de esquecimento, quis chamar a poda de fracasso. Mas a árvore conhece outra linguagem. Ela sabe que parte do crescimento acontece quando ninguém está olhando. E há um instante em que a terra ao redor das raízes começa a ceder. A umidade entra de novo, o espaço respira, e o que estava comprimido já não precisa se defender do mesmo modo. É assim que algo em você começa a abrir sem fazer barulho. O que foi coberto não foi destruído, foi guardado para uma hora mais justa. Se você entende esse movimento, escreva 888 nos comentários e volte para mim. Não como superstição, mas como reconhecimento do que já estava trabalhando em silêncio. Escrever isso é admitir que a raiz foi mantida viva quando a superfície parecia parada. Escreva 888 e volte para mim. Porque a árvore continua a mesma, mas a estação muda. E quando a estação muda, o que foi contido começa a procurar espaço sem perder a forma. Na próxima camada, você vai reconhecer o momento exato em que o que estava coberto deixa de apenas esperar. A raiz não se mexe à toa. Ela sente a mudança antes do fruto. Você talvez tenha percebido isso numa manhã comum, ao abrir a janela e notar que a luz da rua parecia menos dura, como se a cidade tivesse desacelerado só para que você ouvisse o que vinha de dentro. Há sinais assim, discretos e firmes, que acontecem no caminho do trabalho, no banheiro, no elevador, no quarto em silêncio. O começo do retorno quase sempre parece ordinário. A árvore também conhece esse instante. A terra cede, a água encontra passagem, e algo que estava apenas preservado começa a se anunciar. Não é explosão, é liberação. Não é barulho, é direção. Você sente isso no corpo como uma mudança de peso. O peito deixa de apertar no mesmo ponto, a garganta desaprende um nó antigo e as mãos param de procurar o celular a cada minuto como se uma resposta urgente pudesse salvar o dia. O corpo relaxa quando percebe que já não precisa defender o velho encolhimento. Esse relaxamento é espiritual antes de ser físico. Há uma tensão nisso, porque o que abre também expõe. Quando a raiz volta a respirar, a árvore deixa de viver apenas em modo de resistência. E resistência, por mais útil que tenha sido, não é a mesma coisa que vida plena. O que está sendo revelado agora é que você não foi feito para sobreviver eternamente ao redor da sua própria promessa. Talvez você tenha tentado acelerar a estação com força de vontade, como quem rega demais, esperando acelerar o fruto. Mas a árvore não responde à ansiedade, responde ao tempo certo, à água certa, ao cuidado certo. O que foi guardado precisa ser honrado antes de ser colhido. Há uma ética no crescimento que a pressa não entende. Você pode estar pensando que se isso for verdade, então muita coisa precisa mudar. E precisa mesmo. A forma como você encara os atrasos, a forma como responde aos ruídos, a forma como acolhe a própria voz. Tudo isso entra numa nova ordem quando a raiz volta a sentir chão. A árvore não pergunta se pode crescer, ela cresce quando a vida volta a correr nela. É por isso que você não deve tratar este momento como um final de espera apenas. Ele é um ponto de virada, um afrouxar da terra, um sinal de que o que parecia inerte estava somente coberto. O que vem a seguir não exige teatralidade, exige constância. Se isso encontrou lugar em você, escreva 888 nos comentários e volte para mim. É uma forma simples de dizer que a sua leitura interior não estava errada, que você percebeu a mudança antes de poder explicá-la. O gesto é pequeno, mas a concordância é profunda. Escreva 888 e volte para mim. E agora você já sabe onde procurar. Não no ruído, mas na raiz. Não no alarde, mas no movimento discreto que começa a abrir a terra por dentro. O próximo passo é seguir esse retorno sem apressar o que nasceu para amadurecer.
Você não precisa mais viver como se tudo dependesse de convencer pessoas distraídas. A árvore não pede aprovação para lançar sombra, nem pede aplauso para amadurecer fruto. O que acontece agora em você exige mais silêncio honesto do que desempenho. E isso muda a forma como você atravessa os dias. Pense na mesa onde você toma o café da manhã, na toalha simples, no copo de vidro, na colher batendo de leve contra a porcelana. Ali, no meio do comum, você pode praticar uma atenção nova. Antes de sair, pare por um instante e perceba se está levando consigo a urgência de sempre ou a calma de quem já não precisa se provar. Esse pequeno check-in reordena a manhã. A árvore faz algo parecido quando o sol toca de novo a superfície. Ela não corre para parecer viva, ela apenas recebe a luz e continua. Você também pode começar o dia sem se oferecer à confusão dos antigos apelos. Há uma disciplina mansa nisso e ela é mais forte do que aparenta. Você talvez note que certas conversas já não têm o mesmo poder sobre você. Não porque você tenha se tornado frio, mas porque aprendeu a não deixar cada opinião pousar no centro da sua identidade. Isso liberta energia. E a energia que antes era gasta em defesa, agora pode ser usada para crescer com mais verdade. Há uma espécie de obediência escondida quando você escolhe esse caminho. Você não está fugindo do mundo, está parando de chamar de destino aquilo que só era hábito. A árvore não discute com a estação, e você também não precisa discutir com o processo quando ele está trazendo vida de volta aos poucos. O que muda por dentro muda a forma de andar. E se o velho padrão tentar voltar, ele vai tentar pela pressa. Vai dizer que você precisa responder logo, agradar logo, fechar logo, explicar logo. Mas uma raiz que voltou a beber água já não aceita a mesma escassez com tanta facilidade. Você aprende a recusar o excesso sem culpa. Talvez você perceba isso quando desligar o telefone mais cedo e ouvir melhor a sua própria respiração. Talvez perceba quando não correr para preencher o vazio com ruído. Talvez perceba quando entrar em casa e sentir que a paz não está na perfeição do ambiente, mas na verdade que agora te acompanha. Essas pequenas cenas são o retorno acontecendo. A árvore ensina isso sem palavras. Crescer não é fazer barulho, é sustentar presença. E sustentar presença para você significa parar de se tratar como algo provisório. O que foi guardado está voltando ao lugar certo. Então, nesta altura, o trabalho não é provar nada, é permanecer, é deixar a vida tocar de novo a parte que tinha sido coberta, e quando isso acontece, até o silêncio muda de função. Há momentos em que a respiração da noite parece mais antiga do que a sua preocupação. Você deita, apaga a luz e sente que alguma parte da alma continua trabalhando mesmo enquanto o corpo descansa. A árvore também recebe a noite desse jeito, sem desespero, sabendo que o escuro não cancela o que foi plantado. Há uma sabedoria calma nisso. Você pode reconhecer a diferença entre o velho e o novo pelo modo como reage ao atraso. Antes, cada demora era uma ameaça. Agora, a demora começa a parecer um espaço em que as raízes se organizam. O significado muda quando a estação muda. Essa mudança nem sempre é confortável. Há resistência em aceitar que a vida que você quer não pode ser forçada à base de tensão. A árvore não cresce por tensão. Ela cresce por recebimento, por tempo, por sustentação. E o seu interior está aprendendo exatamente isso, mesmo contra hábitos antigos. Quando você evita a pressa, algo profundo se alinha. O coração desacelera o bastante para ouvir melhor, e a mente para de transformar cada porta fechada em sentença final. A leitura muda. Você já não vê apenas bloqueio. Começa a haver preparo, triagem, proteção. A raiz, nesse sentido, ensina fidelidade. Ela não escolhe o momento de florescer, mas sustenta a vida até que o momento chegue.
E isso é precioso porque corrige a mentira de que tudo depende da sua ansiedade. Nem tudo depende de você, e isso, longe de humilhar, alivia. Talvez hoje você tenha acordado com uma sensação difícil de nomear, como se algo estivesse para acontecer sem data marcada. Esse tipo de percepção, quando vem com paz, pode ser só o começo de uma reorganização mais profunda. A árvore sabe reconhecer quando a terra já não quer esconder a passagem, e você também. Por isso, não se ofenda com a simplicidade deste movimento. O que abre de verdade costuma parecer menos dramático do que a imaginação queria. Um silêncio mais limpo, uma decisão mais serena, uma fronteira mais clara. É assim que a raiz se prepara para sustentar o que vem. Quando a árvore se move, ela não pede licença ao medo. Ela responde à água que voltou, ao espaço que cedeu, ao tempo que cumpriu sua tarefa. O mesmo acontece com você agora. O que foi coberto começa a se levantar. Se essa imagem se acendeu em você, escreva 888 nos comentários e volte para mim. Não deixe que o entendimento fique apenas no peito. Dê forma a ele com as palavras. O gesto confirma que a terra cedeu em algum ponto e que você percebeu a passagem. Escreva 888 e volte para mim. Você não está atrasado. Você está sendo devolvido ao lugar de onde a vida pode correr de novo. E quando a raiz volta a beber, a árvore inteira muda de linguagem. Na próxima camada, essa mudança vai tocar o modo como você escolhe viver o dia que te espera. Talvez a mudança mais importante comece logo ao acordar, antes de qualquer mensagem, antes do barulho da rua, antes da primeira obrigação. A mesa ainda está quieta, a xícara ainda está morna, e o coração pode escolher se vai vestir a ansiedade antiga ou a presença que está sendo restaurada. Esse momento parece pequeno, mas decide muito. A árvore também começa assim, sem espetáculo. Você pode sentar por 1 minuto e fazer o que eu chamo de auditoria de paz. Pergunte a si mesmo com honestidade: o que está em mim agora vem de Deus, vem do medo ou vem do costume de me esconder? Essa pergunta não acusa, ela organiza. E o que organiza o interior diminui o peso da confusão externa. A árvore responde ao que a sustenta, não ao que a distrai. Por isso, quando você recusa a pressa, você não está ficando passivo. Está ficando mais fiel ao que realmente alimenta a vida. Há decisões que só parecem pequenas porque ainda não foram repetidas o bastante. A constância revela sua força. Você vai notar, talvez, que certas pressões perdem o brilho quando são vistas à luz da manhã. A promessa de resolver tudo de uma vez começa a parecer menos convincente do que a coragem de permanecer inteiro. É assim que a raiz amadurece o fruto antes que o fruto apareça. A interioridade vem antes da exibição. E essa interioridade tem custo. Ela pede que você pare de se vender por qualquer aceitação, que pare de responder a qualquer urgência, que pare de se encolher para caber em expectativas desconfortáveis. O que antes era automático, agora precisa ser escolhido. Essa escolha é sagrada porque devolve governo ao que é verdadeiro. Quando você caminha assim, o ambiente ainda é o mesmo, mas você não é mais o mesmo dentro dele. A sala da casa, a cadeira do trabalho, o banco do carro, tudo continua existindo, mas a sua presença nesses lugares ganha outro centro. Você já não entra pedindo desculpa por existir, você entra sabendo que foi preservado. Há um eco bíblico nisso, como o campo que parecia dormir e depois respondeu quando chegou a hora certa. Não é que a vida tenha sido negada, ela estava sendo mantida. E a sua história também pode ser lida desse modo, sem pressa e sem ingenuidade. O que está voltando à superfície não nasceu ontem. Se essa leitura faz sentido em você, escreva 888 nos comentários e volte para mim. O número marca o ponto em que o escondido encontra linguagem, em que o que era interno passa a ter nome. Não é um pedido vazio,
É um ato de concordância com o que já estava te chamando. Escreva 888 e volte para mim. E então você continua, não carregando mais a antiga prova de que precisava ser outra pessoa para ser digno de espaço. A árvore não muda sua essência para caber no vento. Ela se firma para receber a estação. O próximo passo é mais íntimo. Escolher a maneira de responder quando a vida te chama pelo nome. Você não precisa responder ao dia como quem corre para apagar incêndio invisível. Há uma diferença entre prontidão e pânico. E o seu corpo conhece essa diferença quando você acorda sem se afogar em cobranças. A árvore permanece porque sabe que o vento não define a raiz. Você também pode aprender isso. Tente começar com um gesto simples de retorno. Abra a janela, deixe o ar entrar e observe se seus ombros estão mais altos do que precisam estar. Depois, solte a mandíbula, descruze as mãos e veja como o corpo conta a verdade antes da mente inventar justificativas. Esse tipo de cuidado é um altar discreto. Não há glamour nisso, e é justamente por isso que funciona. O retorno verdadeiro não depende de performance, depende de alinhamento. A árvore não precisa provar que é árvore. Ela só precisa permanecer conectada ao que a sustenta. Você também. Talvez você ache que precisa resolver tudo hoje, responder tudo hoje, recuperar tudo hoje. Mas a pressa costuma pedir mais do que entrega. A vida escondida da árvore ensina que o que é sólido amadurece com paciência e clareza, não com espasmo. E você está sendo convidado para essa sobriedade. Quando o velho encolhimento tentar voltar, perceba o gesto antes do discurso. Seu ombro sobe, sua voz encolhe, sua respiração fica curta quando alguém atravessa seu espaço. Esses sinais mostram onde o padrão ainda tenta morar, e a consciência deles já começa a desarmá-lo. O retorno, então, não é uma ideia bonita, é uma prática diária. Você escolhe falar sem se desculpar pelo que é verdadeiro. Você escolhe descansar sem culpa. Você escolhe não transformar toda demora em ameaça. A árvore ensina essa disciplina silenciosa. E quando você vive assim, a luz encontra outra superfície em você. Não a superfície da defesa, mas a da disponibilidade. Isso muda como você escuta, como responde, como espera. E muda também o que você já não aceita chamar de normal. Se essa mudança já começou a tocar você, escreva 888 nos comentários e volte para mim. O gesto simples sela a percepção de que a terra ao redor das raízes realmente cedeu. Escrever é reconhecer que você não está imaginando a passagem. Escreva 888 e volte para mim. Você volta então para a sua vida com menos ruído e mais verdade. E a árvore, finalmente, deixa de ser só imagem para se tornar espelho. Na próxima camada, a forma como você se vê vai precisar acompanhar a forma como você foi preservado. Há uma hora em que a árvore não pede mais desculpa por existir. Ela não se envergonha da sombra, não recusa o fruto, não duvida da raiz, porque a estação foi longa. Você também está chegando perto desse tipo de pacificação interior. Ela não é arrogância, é reconciliação. Pense no momento em que você entra em um cômodo e percebe que já não precisa se adaptar ao desconforto de sempre. Há uma poltrona, uma mesa, uma janela, e de repente o seu corpo entende que não precisa encolher para permanecer. Esse entendimento é raro, mas é real. A árvore reconhece o próprio chão dessa mesma maneira. Você talvez tenha vivido tanto tempo se ajustando que esqueceu a textura da própria firmeza. Então, quando a paz volta, ela parece estranha no começo. Mas a paz verdadeira nunca humilha. Ela devolve. E o que devolve a você não é uma versão inflada de si mesmo. É a pessoa inteira que estava sob o peso do costume. Há dor nisso, porque crescer também significa desaprender certas alianças. Você já não combina com o que exigia a sua diminuição. Já não cabe no lugar que te queria sempre sem voz. A árvore cresce
e, ao crescer, denuncia o tamanho falso da gaiola antiga. Essa denúncia é mansa, porém firme. Ela acontece quando você para de explicar demais, de se justificar além do necessário, de pedir desculpas por perceber o que os outros fingem não ver. Há uma santidade discreta em sair da posição de sobrevivente permanente. O que foi sobrevivência não pode continuar sendo identidade. Você pode até sentir saudade da previsibilidade da prisão. Ela dizia o que esperar, limitava o risco, fechava a porta para a surpresa. Mas também fechava a porta para a vida. A árvore não romantiza o fechamento, ela o atravessa. E ao atravessar, descobre que não estava vazia, apenas estava coberta, apenas estava preservada. Apenas esperava a estação certa para mostrar que o oculto não era esterilidade. O oculto era fidelidade em processo. Talvez seja por isso que você sente uma tristeza limpa, sem desespero. É o luto de quem percebe que não pode mais chamar o antigo de casa. A árvore não lamenta a cobertura quando a raiz finalmente respira. Ela apenas aceita a mudança. Você está aprendendo esse mesmo aceite. Se isso encontrou você por dentro, escreva 888 nos comentários e volte para mim. Não deixe a percepção ficar muda quando pode virar reconhecimento. O número funciona como uma pequena chave para o que já estava se abrindo. Escreva 888 e volte para mim. Agora a árvore aparece não só como símbolo de espera, mas como testemunha de retorno. E o retorno pede algo simples, firme e humano. Na próxima camada, você vai ver quais práticas mantêm essa firmeza sem teatro. A primeira prática é começar o dia em silêncio por um instante antes de aceitar a voz do mundo. Sente-se na borda da cama, coloque os pés no chão e reconheça o que está presente sem correr para consertar nada. Isso parece pequeno, mas reposiciona o coração. A árvore também começa assim, aceitando a luz antes de disputar o vento. A segunda prática é fazer uma pausa de checagem quando a ansiedade tentar assumir o volante. Pergunte onde sua alma foi colocada naquele momento. No medo, na urgência, na comparação ou na verdade. Não responda com pressa. A resposta certa costuma surgir quando você sustenta a pergunta sem fugir. Essas práticas não compram milagre e não prometem atalho. Elas simplesmente criam espaço para que o que foi preservado não seja sufocado pela desordem antiga. A árvore, quando é cuidada, não precisa de espetáculo para continuar viva. Precisa de constância. Você talvez descubra que a paz cresce quando o ruído perde prioridade. O telefone continua tocando. As tarefas continuam existindo, mas já não ocupam o trono. A vida, então, começa a ser vivida de dentro para fora. E isso muda o peso dos dias. Também há uma prática de resposta lenta. Nem toda mensagem merece reação imediata. Nem toda opinião merece assentimento. Nem toda porta fechada merece desespero. Quando a árvore está enraizada, ela não se move a cada rajada. Ela aprende a distinguir o que a toca do que a define. Esse discernimento protege sua energia. Ele impede que você ofereça o centro da alma a qualquer coisa que passe perto. Atenção, você precisa entender o que está acontecendo agora. Algumas pessoas se afastaram, certas portas se fecharam, e situações que pareciam seguras começaram a mudar sem explicação. Isso pode não ser coincidência. O protocolo secreto dos escolhidos foi criado para quem sente que Deus está reorganizando sua vida, mas ainda não consegue compreender o motivo de tantas perdas, silêncios e interrupções. Ao longo de 7 passos, você vai aprender a reconhecer o que precisa ser deixado, o que está sendo protegido e quais sinais podem surgir antes de uma grande mudança. Não force portas que talvez tenham sido fechadas por proteção. Não insista em pessoas e caminhos que já cumpriram o papel deles na sua jornada.
Existe um momento em que insistir deixa de ser fé e passa a ser resistência. Acesse agora o Protocolo Secreto dos Escolhidos. Eu deixei para você no topo dos comentários deste vídeo.